Pois é, gente. E aí, tudo bem? Começando aqui novamente, né? Nossa live, falando sobre os nossos adolescentes. Mais uma vez, hoje, né? O livro de Efésios. E hoje, Provérbio novamente. Encontrei algo aqui em Provérbio também hoje. Vou estar falando um pouco sobre Provérbio também, né? E hoje eu vou falar algo aqui com vocês que meio delicado, né, para os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças também, principalmente nossas crianças, né, que sofrem muito sobre isso do que eu vou falar hoje, né, falar hoje sobre um pouco de os pais, né, para a gente liberar o perdão, como eu estou trabalhando sempre com vocês sobre o perdão, né, mas que Deus abra nossas mentes, dê sabedoria a cada um de nós, entendimento, que, né, tem coisa que tem que ter sabedoria mesmo, tem que ter entendimento, para que a gente não venha sofrer tanto na vida como a gente, né, tá vendo aí dia a dia as coisas acontecendo. Então, como estou sempre falando com vocês sobre o livro de Efésios, e hoje não vai ser diferente, vai ser a mesma coisa hoje, né? Efésios 6, capítulo 6 de Efésios, de 1 ao 3, né? Diz assim: vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Porque tem Bíblia que fala muitos anos, né? Tem muitos anos de vida. Mas hoje eu vou estar falando, né? Vou estar dando a continuação dessa live sobre Provérbios, sobre Efésios. Eu estudei muito provérbio, eu estou com só provérbio na minha cabeça, gente, hoje. E vou continuar falando para vocês o seguinte: quanto mais a gente vai buscando de Deus, quanto mais a gente vai lendo a palavra, mais a gente vai descobrindo algo, né? Coisas assim que a gente fica assim meio... às vezes a gente fica assim até atônico, assim, meu Deus, existe isso é desse jeito, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Como vocês sabem, vocês já estão me acompanhando há um tempo bom, né? Vocês sabem que eu estou sempre batendo assim na tese a mesma coisa, né? De Efésios 6, para os filhos honrar os seus pais, né? Eu sempre tenho dito o seguinte: não importa o pai que você tem, porque eu sei que o pai que você tem não foi você que escolheu. O pai que eu tenho, a mãe que eu tive, né? Que eu não tenho mais minha mãe, não fui eu que escolhi. Eu achava até que no caso foi minha mãe que escolheu, foi o meu pai que escolheu a minha mãe, mas eu fiquei sabendo de uma pessoa, né, que recebeu um estudo sobre isso e também descobriu que não é, né? Que foi o próprio Deus que escolhe para que a gente seja filho daquelas pessoas. E aí, eu lendo, né, fazendo um estudo e tal, em Efésios e também lá em Provérbios, daqui a pouco eu vou estar falando para vocês, né, uma coisa assim muito... É bom, né? É bom porque às vezes a gente fica questionando, a gente questiona muito o porquê que aconteceu isso, o porquê que me abandonou, né? Às vezes a gente jovem tem essas perguntas, né? Vocês jovens têm essas perguntas, os adolescentes, né? Ah, por que aconteceu isso? Cadê? Cadê o meu pai? Cadê minha mãe? Onde é que anda? O que foi que eu fiz para merecer isso? Já vi muitos falar assim: o que eu fiz para merecer isso? Você não fez nada. Você não fez nada, tá? Não se preocupa com isso. Se preocupe assim com... de liberar o perdão. Gente, vai entrar novamente aqui o perdão hoje, né? O perdão vai entrar de novo, porque o que eu vou falar hoje para vocês vai ter que existir perdão. Porque assim, sem o perdão nada acontece. Sem o perdão nada é feito. Sem o perdão nada se resolve. A gente não chega a lugar nenhum sem o perdão, né? Isso é bíblico, não estou aqui inventando nada. Você tá inventando isso, aquilo. Não estou inventando. Existe isso mesmo. É uma coisa assim muito profundo, né? Muito profundo, porque é aquela coisa, a gente não sabe até que ponto, né, o outro, por que o outro fez isso conosco, o que levou, né, aquela pessoa a fazer isso, né, comigo, com você, o que levou, o que estava por detrás disso tudo, o que foi que houve. E tem coisas que a gente nunca vai saber. Nós vamos sair desse mundo, como eu sempre falo aqui, né? Vai ser desse mundo dos viventes para um mundo que não volta nunca mais.
E nós não vamos saber o porquê que isso aconteceu e que isso está acontecendo, por que está acontecendo. Muitas das vezes eu ouço jovens se questionar desse jeito, mas poderia pelo menos aparecer no meu aniversário, né? No final de ano. E por que que não veio? Por que não acontece? Cadê? Tá onde, né? Agora mesmo eu vou ter o desprazer de falar aqui, né? Uma pessoa que saiu dentro de casa de manhã, né? Um pai. E não voltou nunca mais. Já procuraram em tudo quanto foi lugar, né? Os lugares que nós sabemos que temos que ir atrás, né? Quando desaparece assim, sempre tem 2 lugares, né, que a gente vai, né? São 3 lugares, né? São 3 lugares. Então, fica na mente de vocês quais são os lugares, tá? E as pessoas já foram esses 3 lugares e não encontram, né? Não encontrou. Provavelmente não tá em nenhum desses 3 lugares. Tá por aí, né? Achando que se voltar ninguém vai mais aceitar, se voltar não vai ter o perdão, né? Essas coisas assim que acontecem com a gente, às vezes, ser humano, a gente já, do estudo antes de acontecer, a gente já tá, né, achando que a gente já cria assim na nossa cabeça, assim, não, se eu voltar não vou me perdoar, não vou me aceitar, e às vezes, fala aqui para quem ouvir essa live depois, às vezes não é bem assim. Às vezes a pessoa tem em casa, naquela expectativa de que vai voltar, que vai aparecer, né? Que vai bater na porta. Tem até uma história, né? De uma pessoa que deixava a porta aberta lá. Aí um dia chegou, a pessoa entrou. Histórias assim que ajudam a gente viver melhor. Então, eu vou falar aqui para vocês o seguinte. Como eu acabei de ler, honra teu pai e a tua mãe. Tem a ver? Tem, né? Tem tudo a ver com o que eu vou falar aqui agora. A gente vai ler aqui o livro de... Nós vamos ler aqui o livro de Provérbio. Vamos ler aqui o livro de Provérbio. Provérbio, capítulo 2, versículo de 1 a 2. Mas eu vou voltar para ler um outro, que eu achei também muito interessante também, né? Um outro versículo, um outro capítulo, outro versículo. Aqui em Provérbio 2, de 1 a 2, diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, aí eu venho 2, para fazeres atento à sabedoria e o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Veja bem, né? Daqui a pouco eu vou ter um complemento sobre isso aqui. Aqui ele está falando: filho meu, se aceitares as minhas palavras. É um complemento de Efésios, né? Do livro de Efésios, que diz: filho, honra teu pai e tua mãe. Então aqui é como se fosse assim um cumprimento. E aqui tudo bem, ficou assim, meio assim, né? Que depois a gente vai ver isso aqui. Quando ele fala assim, né? As minhas palavras, e concedereis contigo, né? Guardar contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração, né? Para guardar no nosso coração, o teu coração, e ao entendimento. Aí vocês podem dizer assim: mas eu não estou entendendo muito bem isso aqui, né, tal, e isso aqui, gente, eu estou assim abaixando, que eu estou, o lugar que eu guardo, que eu estou botando minha Bíblia está bem baixa aqui, então eu estou me abaixando assim, por isso que eu estou desse jeito, mas exercício aqui é bom. Então, a gente vê aqui ele mandando, né, aconselhando o filho, lá em Efésios a gente vê: filho, honra teu pai e tua mãe e tal, para que tenha longos anos de vida na terra, tenha saúde e tal. É o primeiro mandamento com promessa. Como vocês que estão me acompanhando aí, vocês que ainda aqui não me acompanham, vai me acompanhar hoje, né? Vai ouvir essa live hoje. Eu quero pedir para vocês o seguinte: quem já está me acompanhando já sabe, gente. Quando vocês for ouvir, quando você estiver assistindo essa live, vai lá no sininho,
Aperta o sininho, aperte em todos, né, em todas, e porque assim o YouTube libera para vocês, que são meus assinantes, libera para vocês, que se vocês não fizer isso, ele entende que o conteúdo não tem nada a ver, não está liberando. Tem pessoas me ligando, perguntando se eu estou fazendo, né, o trabalho, eu estou sim. Aí eu pego e ensino o que é que vocês devem fazer, vai na live antes, e aí dá o ok, né, tudo direitinho, o like, o sininho e todas, aí vocês recebem, tá certo? Então, aproveitando aqui, vocês que ainda não me acompanham, né, que vai me acompanhar a partir de hoje, obrigada, agradeço a vocês já por isso, né? Então, como vocês estão me acompanhando, veem que eu estou sempre trabalhando nesses 2 livros, né, por isso que eu parei para falar isso, esses 2 livros. Então, quando aquele manda, filho meu, filho meu, se aceitares as minhas palavras, que palavras são essas? Honra teu pai e a tua mãe, para que tenha longos anos de vida na terra, né? Honra teu pai e a tua mãe, para que essas promessas, para que muitas promessas na vida de vocês sejam cumpridas. Honra teu pai e a tua mãe, né? Como está ali em Efésios 3, de 1 a 3, 6, de 1 a 3. Então, aqui é um cumprimento, né? E quando eu comecei a falar aqui, gente, é um assunto muito delicado, né? Muita gente não vai entender isso aqui, vai dizer, mas eu não quero nem saber, não quero nem ouvir isso, não me interessa, eu não pedi para ver o mundo, né? Eu já ouvi isso também. Claro que você não pediu para ver o mundo, para você estar aqui no mundo. Então, cabe a você hoje ter essa sabedoria aqui, né? Que fala aqui em Provérbio, ter essa sabedoria para analisar tudo o que tem acontecido, o que aconteceu, para em cima disso aí você liberar o perdão e você não ficar com tanta mágoa, porque quando vocês guardam essas mágoas, essas coisas, e às vezes, eu vou falar também aqui para você o seguinte, às vezes a gente, filhos, né, que não temos nada a ver com o que aconteceu, com o que está acontecendo, eu vou pedir perdão, desculpa para alguns pais, né? A gente não tem nada a ver, vou me encaixar aqui agora no lugar de filhos, né? De filhos também. E às vezes a gente sem querer ouve, porque isso, aquilo, seu pai, a sua mãe sumiu. E a gente, como filho, né? A gente não quer ouvir, às vezes a gente ouve isso, não podemos fazer nada, porque quem está falando também é um pai ou uma mãe que está falando conosco. A gente também não quer maltratar um, magoar o outro, e a gente fica assim meio dividido. Então o que é que temos que fazer? Lembrar o seguinte, você não sabe o porquê que aconteceu, essas pessoas terem afastado de você, né? Afastado da gente, porque que essas pessoas não apareceram mais nunca, mas eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Não se iguale a essas pessoas. É pesado, né? Que eu vou falar, eu disse, né? Que eu ia mexer hoje assim, né? Não se iguale, porque o que eu tenho visto hoje é assim. Hoje não. Há muito tempo que a gente vê isso, né? A gente ouve e vê isso. Porque eu vou ser igual a ele, eu vou ser igual a ela. Ela fez isso, ele fez isso comigo, eu vou ser igual. Às vezes, eu nem ouço isso de criança, de adolescente, não. Eu ouço isso de pessoas que já têm 20 anos, 23 anos, né? Se eu fui criada assim, por que também eu vou me preocupar de assumir ninguém? Tá errado, nunca faça isso. Porque eu vou te falar uma coisa. Essas pessoas que fez isso e que está fazendo isso, não pense que são felizes, porque não são felizes. São pessoas que, se você for conversar com elas, né, com eles, o homem representa a raça, né, você vai perceber que lá dentro tem algo de angústia, tem tristeza, tem algo assim, sabe, que às vezes nem eles mesmos sabem falar, mas são coisas que estão lá dentro deles, que eles não conversam com ninguém, não falam para ninguém, às vezes já construiu uma outra família, né? Às vezes já tá maduro, já tem uns desses que já estão maduros, mas eles sofrem também. Aí como a gente não tá perto, a gente não tá convivendo com aquela pessoa, pensa que aquela pessoa tá bem, tá vivendo, tá ótimo, não tá não. São pessoas que estão sofrendo, eles criam um muro, criam uma imagem que tá tudo bem entre, né, nele, para eles sobreviver, né, uma maneira de sobrevivências, mas eles não são pessoas felizes, nem ele nem ela.
tá? Nenhum nem o outro, porque acontece também, né, com a parte feminina também de fazer isso, de deixar sair aí, né, disparadamente pelo mundo e não tá nem aí. Mas quando a gente temos o prazer ou o desprazer de conversar com essas pessoas 1 minuto, 2 minutos, você percebe que são pessoas angustiadas, são pessoas amarguradas. Então você, né, que se tiver vivendo uma situação essas pessoas que, às vezes você sabe até que tá vivo mesmo, tem os que a gente não sabe onde é que anda, né? Como eu falei aqui no início, daquela pessoa que saiu de manhã, todo mundo sabe que tá vivo. Mas, né, sabe onde é que tá vivo. Não sabe assim onde tá o lugar. Como diz assim, tá ali, vão lá, não tá. Tá ali, tá acolá, não tá em lugar nenhum. Porque a pessoa não para, né? Tá sempre andando. Então, o que que acontece? Isso cabe a mim e a você procurar entender e analisar um pouco, ser inteligente, né? Ser inteligente. Não achar que essas pessoas são felizes. Gente, não pode ser felizes. Uma pessoa que abandona, né, um ser que ele foi quem gerou, não tem condições de ser felizes. Não tem. A não ser que essas pessoas, né, tenham as faculdades mentais dessa pessoa não seja legal. Aí não tem jeito, né? Se comprovar, se a família comprovar, não, as faculdades mentais dele não era boa, né? Tinha algum problema e tal, aí tudo bem. Mas se for uma pessoa que tem as suas faculdades mentais normal, não tem nada, ninguém nunca comprovou nada ao contrário, não são pessoas felizes. São pessoas que deitam no travesseiro, têm pesadelos, tem sonhos, não estou aqui defendendo ninguém que fez isso, não estou defendendo, quero que vocês entendam bem essa live hoje, bem claro, estou deixando isso aqui, não aceito isso, não é correto, mas o que eu quero falar é o seguinte, para que quem está passando por isso, viva uma vida melhor, sabe? O segredo é esse. Libera o perdão, libera o perdão, libera o perdão. E alguns que conhecem, que tem um conhecimento até mesmo da palavra de Deus, porque essa live aqui eu sei que não é todo mundo que tem um conhecimento profundo da palavra de Deus, né? Aqueles que têm, libere perdão e peça até a Deus que guarde lá, que proteja lá. Que se quiser que um dia volte, né? Que volte. Mas que vocês estejam preparados para receber essas pessoas. Então vou deixar aqui bem claro. Muitas das vezes, essas pessoas... futuramente, quem cuida delas é um de vocês. Vocês sabiam disso? É um de vocês. Essa semana mesmo eu estava aqui na minha residência, né? Aqui no meu trabalho. E uma pessoa chegou dizendo que estava viajando para ir para o enterro de uma pessoa, o seu ente querido, no caso, seu pai, né? É isso. E ela estava indo para o enterro e ela teve o prazer de falar para mim assim, olha, Mara, ele não me criou. A gente, acho que são mais ou menos 10 filhos. Ele não criou nenhum. Aí eu olhei pra ela, né? Feliz, eu fiquei feliz pela atitude dela. Vou falar pra vocês, eu fiquei muito feliz com a atitude dela. Mas eu pedi ao meu patrão, meu chefe, pra me liberar, meu patrão, pra me liberar porque eu vou pro enterro dele, porque ele não criou a gente. Aí eu olhei assim pra ela e falei assim, não criou não? Ela falou assim, não criou nenhum de nós. Nenhum de nós, imagina, né? Mais de 2, de 3, de 5, né? Sabe que aquele povo antigo era assim que tinha muitos filhos. Mas olha só, a visão que eu quero falar é o seguinte, olha só o entendimento, a visão dessa senhora, dessa criatura. Ela pediu com o maior prazer o chefe para liberar, pra ela ir o enterro do pai dela, que não criou ela. Me veio na minha mente, será que se fosse outros, alguns que eu conheço, será que iam fazer isso? Não ia. Mas o que aconteceu com essa senhora? Ela liberou o perdão. Ela não estava com mágoa, ela não guardou recha dentro dela, né? Não guardou aquele ódio, aquele rancor dentro dela. Tanto que ela estava bem produzida, arrumada mesmo, tudo direitinho, né? Que vocês sabem que enterro de interior como é que é, né? Aqui não, geralmente nas capitais a gente vai à vontade, né? Na cidade, né? Mais interior assim, mais aquela coisa, né? Aquela postura assim. E ela estava realmente a padrão para ir. Sei que não ia adiantar muito mais para ele, mas para ela serviu muito. E uma pessoa que eu conheço, cada dia, vou voltar agora nas promessas de Efésios.
Essa criatura eu conheço, cada dia ela tem prosperado. Financeiramente mesmo, viu, gente? Eu vou falar aqui financeiramente mesmo. Tem prosperado no seu trabalho, tem prosperado na sua vida, né? Uma pessoa bonita, tem prosperado cada dia financeiramente e tal. Por quê? Eu não sabia dessa história. Ela me contou no dia que estava indo para o enterro. Então, muitas das vezes a gente fica questionando isso, questionando aquilo e cobrando isso, cobrando aquilo. Gente, cada um só dá o que tem. Cada um só dá o que tem. Então vocês que têm um entendimento, que estão ouvindo, né? Por que essa live? Por que Deus botou na minha mente? Por algum motivo para fazer esse trabalho. Porque tem muitos jovens, muitos adolescentes revoltados, né? Porque eu não tive pai. Uma vez mesmo eu encontrei uma moça, ela grávida, ela estava grávida, né? E ela... Vai ser um absurdo que eu vou falar aqui, espero que ninguém me condene aí, por favor. Ela estava carregando algo assim muito pesado, sabe? Um saco enorme. Eu olhando, ela botava assim em cima da barriga, com raiva, né? E o bebê foi todo para um lado só, o feto foi assim, todo para um lado só, que ele sentiu dor, ele sentiu incômodo, né? E ela com aquela ira, assim, se vingando de alguma coisa. Então acontece muito isso, não façam isso, não seja igual, né? Por que ela fez isso? Abandonada, né? Se sentiu desprezada, aquela coisa assim, filho sozinho e não tinha apoio de ninguém. Então, uma maneira dela, sabe, se vingar, isso não é legal. O que falta? Libera perdão. Vai ser igual àquela pessoa que está fazendo isso? Nós vamos ser igual à pessoa? Não. Vamos liberar perdão, vamos ter um caráter diferente. Eu não vou ser igual a ela, eu não vou ser igual a ele. Quando é coisa boa, é bom de ser, né? Quando é coisa boa, é bom de copiar. Mas se não é coisa boa, deixa pra lá, deixa passar. Deixa pra lá, não liga não, tá? E fique preparado, porque pode aparecer um dia e vocês têm que cuidar. Eu sei que dói, eu sei que muita gente não queria ouvir o que eu tô falando aqui. Muita gente que já são mãe de família, pai de família, né? Não vai ser um absurdo que eu tô falando, mas não é absurdo não. Por que não é absurdo? Vou te falar o porquê. Porque o mundo dá voltas. O mundo, ele dá voltas. E muitas das vezes acontece isso para que a pessoa caia em si, né? Antes de sair desse mundo dos viventes, para ir para o mundo, aquele mundo que eu sempre falo para vocês, que não volta nunca mais. A gente além daqui, vamos ler aqui, né? Porque eu falei para vocês que são pessoas que não são felizes. Vamos voltar aqui para o livro de Provérbio 1, né? A gente deu Provérbio 2, não foi? 1, 2. Provérbio 2, 1 e 2. Vamos ver aqui o livro de Provérbio, capítulo 1. Provérbio, capítulo 1, 29 a 32. Vou ver se eu consigo ler tudo, né, gente? Eu tô aqui com um pouco de dificuldade aqui de leitura hoje. Então, Provérbio 1, 29 diz assim: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram e não preferiram o temor do Senhor. Aí o 30 diz: não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. O 31: porquanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Tá vendo? Leva à perdição. O 32, né? Tem até o 33, assim: mas os que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Olha só, gente, isso aqui, quando eu li isso aqui, vocês veem, essas pessoas que praticam, que não querem ouvir ninguém, claro que essas pessoas não quis ouvir ninguém. Quantas vezes a família que tentou aconselhar, né, que muitos chegam assim: vou embora, vou abandonar tudo, vou deixar tudo aí, não sei o quê. Não façam isso, você tem um filho, você tem uma filha, você tem filhos, mas não tá nem aí. O que é que eles fez? Eles se mandam, vai viver a vida deles, né, lá, tranquilo, aquela coisa toda. Só que são o quê? Do seu próprio fruto eles comerão. Que frutos? O fruto da maldade, o fruto da desobediência, né? O fruto, vamos dizer aqui, da ruindade, de só pensar nele, não ouvir o conselho de ninguém. Então,
essas pessoas, como eu acabei de falar, elas já estão recebendo as suas recompensas. Não pense vocês que eles estão lá bem, que tá tudo ok, Muitos deles vão ver essa live aí e vão cair na real, tá? Se receber um telefonema, um verdinho, tocar, porque a gente não pode falar o nome assim, atenda, porque muitos sabem, muitos conhecem, né? E tal, manda um recado de alguém, não se recuse não, porque se eu e você fizer isso, vou aqui me enganar vocês também, estamos sendo igualzinho. Não há diferença nenhuma. Então, eles já estão comendo os frutos do que eles mesmos, da árvore que eles plantaram, né? E a gente que libera o perdão, que aceita, que tenta entender, a gente estamos livres do mal. Nós estamos livres porque Deus sonda os nossos corações. Ele sabe que os nossos corações estão ok, está limpo, né? Aqui diz aqui o 32, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E, tá vendo? Dá ouvido, filho, honra teu pai e tua mãe, lá em Efésios. Não importa quem são. Pode ser um pai desse aí, pode ser um pai aqui desse tipo que sai, um pai do que eu comecei falando, que não tá nem aí, ó, tô nem aí. Cada um que se cuide. Eu sei de casos de filhos que nem conheceram, mas um dia aparece. E aí a pessoa tá com tanta mágoa, com tanta ira. Tem uns que não, tem uns que eu acho 10. Quando aparece assim, meu Deus, que bom, que alegria, apareceu e comenta pra todo mundo. E quando as pessoas nem entendem, né? Fica assim, oxi, não tô entendendo nada. Mas isso é ouvir o conselho de Deus. Isso é dar ouvido à palavra de Deus. Então, quando eu e você dá ouvido às palavras de Deus, Deus começa a trabalhar nos nossos corações. Deus começa a nos preparar para certas coisas que estão vindo. Porque eu e você não sabemos de nada. Mas Deus, Ele vê tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. Ele sabe agora onde está alguém que desapareceu e que não foi para o mundo, né, daqueles que não voltam mais. Não foi, tá aqui no mundo dos viventes. Então Deus prepara um dia e bota de novo de volta para casa. Então cabe a mim e a você estar preparado, liberar o perdão para receber essas pessoas, porque não são pessoas felizes. Não se engane não. Que nada, Dona Mara, que nada, Mara Alves, estão vivendo a vida deles, não. Quando eles falam um pouco, bota a cabeça no travesseiro, então vai conversar com alguém. Eles são pessoas também que estão sofrendo. Agora são pessoas que não têm coragem do retorno, né? De voltar, de me pedir um perdão. É esse tipo. E aí vai levando a vida, como eu sempre falo. Vai levando a vida, vai empurrando, né? Vai empurrando, né? Vai levando, até um dia parar. Ou para o retorno, né? De onde eles saíram, ou para ouvir Deus. E aí é cada um com Deus que tem que se entender, como diz aqui, né? Eles comerão dos frutos dos seus maus, né? Das suas maus condutas. Não ouviu ninguém, não quis ouvir ninguém, não estava nem aí, ninguém poderia aconselhar. Vocês acham que essas pessoas estão felizes? Não estão não, gente. Não se engana não, porque não são felizes, tá? Felizes somos nós que liberamos o perdão. Felizes somos nós que... Felizes somos nós, né? Que sabemos liberar o perdão. Hoje a live que eu queria hoje deixar para vocês é essa, né? Falando que vocês podem estar preparados, porque... E outra coisa que eu vou falar para você para finalizar, então eu já estou terminando já aqui. Não pense que isso só aconteceu com vocês. Não. Você vai conversar com um monte de amigos, muitos deles estão no mesmo dilema que você. Maneiras diferentes, mas estão no mesmo dilema que vocês, tá? Até a próxima, libere o perdão, sejam felizes e estejam preparados para quando vier o retorno, vocês então poder acolher, tá certo, gente? Esse é o meu conselho hoje. E até, se Deus assim permitir, outra live.